Sabe, por séculos a gente achou que entendia direitinho como a civilização começou. Mas aí, uma descoberta lá na Turquia simplesmente virou essa história toda de cabeça para baixo. Então se prepara, porque vamos conhecer o templo que reescreveu os livros de história. Olha só que interessante. De um lado, a história que todo mundo aprendeu. Primeiro, a gente inventou a agricultura, aí com comida sobrando, criamos as cidades e só bem depois, como um luxo, construímos templos. Faz sentido, né? Mas Göbekli Tepe chega e propõe uma ideia totalmente radical. E se foi o contrário? E se a necessidade de ter um lugar sagrado, de ter um propósito, veio primeiro, e foi isso que nos obrigou a criar cidades e a desenvolver a agricultura? É uma inversão total. Para a gente entender o tamanho dessa reviravolta, é preciso falar da tal Revolução Neolítica. A ideia sempre foi que a agricultura foi a grande faísca, o evento que tornou todo o resto possível, sabe? Sociedades complexas, religião, grandes monumentos. Tudo isso teria vindo depois. A agricultura era o primeiro degrau da escada da civilização. E é bem nesse contexto que surge um lugar que desafia essa lógica toda. Göbekli Tepe. O nome em turco quer dizer algo como monte com barriga. E o mais curioso é que, quando o local foi achado nos anos 60, foi totalmente ignorado. Acharam que era só um cemitério medieval qualquer. Mal sabiam eles o que estava escondido ali debaixo da terra. E a escala da construção é simplesmente monumental. Vamos olhar os detalhes. São estruturas circulares com até 30 metros de diâmetro. E os pilares de calcário, em formato de T, chegam a ter 3 metros de altura. Agora, a parte que realmente impressiona, o peso. Cada pilar desses pesa cerca de 10 toneladas. 10 toneladas! Dá para imaginar o nível de organização que era preciso para cortar, transportar e levantar isso, numa época em que, teoricamente, isso nem deveria ser possível. E não são só blocos de pedra, não. Cada pilar é coberto por esculturas super detalhadas. É como se fosse uma galeria de arte da Idade da Pedra, mostrando leões, touros, raposas, toda a fauna da época. E uma figura em particular aparece com muita frequência, o que sugere um significado especial: o abutre. Bom, isso tudo nos leva às perguntas de $1 milhão, né? Quem eram essas pessoas capazes de criar algo tão grandioso? E talvez a pergunta mais importante de todas, de quando é esse lugar, afinal? A resposta é sinceramente chocante. A datação por carbono mostrou que a construção começou por volta de 9.500 a.C. Para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada na linha do tempo. Göbekli Tepe é uns 6.000 anos mais antigo que Stonehenge e 6.500 anos mais antigo que a Grande Pirâmide de Gizé. Foi construído antes da invenção da cerâmica, antes da invenção da roda. E aqui vem a maior de todas as revelações. Quem construiu esse complexo gigantesco não foram agricultores que moravam em cidades. Foram caçadores-coletores nômades. De acordo com a história tradicional, esse polo simplesmente não deveria ter organização, os recursos ou, francamente, nenhum motivo para construir algo nessa escala. É exatamente como essa citação resume. Ninguém achava possível que uma comunidade tão antiga pudesse ter construído algo assim. Essa descoberta não foi só mais um achado arqueológico. Ela basicamente forçou todo mundo a repensar completamente o início da nossa história. Então, o que a gente tem aqui é uma inversão completa de causa e efeito. A teoria antiga via a religião como um luxo, algo que só apareceu depois que a agricultura garantiu a nossa sobrevivência. A nova teoria, inspirada por Göbekli Tepe, sugere o exato oposto. E se a busca por um significado, a necessidade de se conectar através de rituais, foi na verdade o motor que deu partida na civilização? Vamos tentar visualizar esse novo caminho. Primeiro, grupos de nômades se encontram para rituais num lugar sagrado. Depois, eles resolvem construir um templo ali. Para alimentar tanta gente trabalhando na obra, é preciso ter uma fonte estável de comida, o que leva ao desenvolvimento da agricultura. E, finalmente, com um templo e comida, surgem os vilarejos permanentes. Nessa nova história, a religião não é um produto da civilização. Ela é a arquiteta. Mas, afinal, para que servia esse templo? A principal interpretação é que era um centro ritual, provavelmente ligado à morte e ao culto aos ancestrais. A forte presença dos abutres nas esculturas é uma pista enorme, porque em outras culturas da mesma época, ali por perto, os abutres estavam ligados a rituais funerários. E o lugar não foi construído de uma vez só. As escavações revelam camadas, como se fossem as páginas de um livro de história. As camadas mais fundas, as mais antigas, mostram os grandes templos circulares. Mais para cima, em camadas mais recentes, aparecem construções menores, retangulares.
Isso nos diz que o local foi um centro ativo por milênios, sendo usado e modificado até que, misteriosamente, foi enterrado de propósito. É muito importante lembrar que essa é uma história que ainda está sendo escrita, sabe? As escavações sérias mesmo, lideradas pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt, só começaram em 1994. A cada nova temporada de trabalho, novas descobertas podem surgir e aprofundar ainda mais o que a gente sabe sobre esse lugar fascinante. E só para ter uma ideia do que ainda pode vir por aí, aqui vai um número impressionante. Pesquisas geofísicas, que são tipo um raio-x do subsolo, indicam que mais de 90% do sítio de Göbekli Tepe ainda não foi escavado. Isso mesmo. Tudo que a gente viu, tudo que mudou a nossa compreensão da história, é só a pontinha do iceberg. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Se um único local como Göbekli Tepe foi capaz de reescrever o início da civilização, o que mais será que está escondido por aí, debaixo dos nossos pés, só esperando para mudar tudo que a gente acha que sabe sobre o nosso passado? A história humana é, sem dúvida, muito mais profunda e misteriosa do que a gente imagina.